Então Paulo diz, a circuncisão real somos nós. Então nós que temos o Espírito Santo em nós, é que temos o sinal de Deus em nós, que é o sinal espiritual. Temos aí o selo, que é o Espírito Santo, que comprova que somos filhos de Deus. Nossa conclusão aí diz, Paulo ensinou aos filipenses que a confiança em Cristo nos garante alegria. Tal felicidade independe das circunstâncias e faz-nos enfrentar todas as dificuldades comuns às demais pessoas com uma diferença. Temos esperança. Paulo também mostrou aos filipenses que as leis do Antigo Testamento e seus ritos tinham sua importância. Todavia, a obediência a tais leis e ritos não garantiu a salvação de ninguém. O que deve ser considerado pelo crente é o seu relacionamento com Cristo ressurreto. Então a nossa comunhão com Deus nos traz alegria, independentemente da circunstância, do tipo de problema que estamos enfrentando. Também devemos sempre saber que não é pelas obras que nós somos salvos, mas é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. O que fazemos para Deus, nós sabemos que somos movidos pelo Espírito Santo e sempre é feito para a glória de Deus e não nossa. Então não existe merecimento, não existe aí nada que nós possamos fazer para ser salvos, a não ser crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Se você deseja fazê-lo agora, é o momento de fazê-lo. Nós vamos orar e você vai receber agora perdão pelos seus pecados, a salvação, a comunhão com Deus. O Espírito Santo vai morar em você. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos por essas vidas, Senhor. Ó Senhor, perdoa-os. Aragrai, continua variclar, clascuinde força lá. Ó Deus, alegra-os com a tua presença, Senhor. Alegra-os, Senhor, com a certeza da tua salvação através de Jesus Cristo. Concede a eles agora, Senhor, o arrependimento pelos seus pecados, mediante a fé em Jesus Cristo, concede a eles a sua salvação. Escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Ajuda-os agora, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Ó Senhor, guia-os a toda a verdade. Pai, em nome de Jesus, ajuda aqueles, Senhor, que estão tentando se justificar diante de Ti, guardando um dia, guardando em um ritual, ou fazendo a circuncisão. Ajuda-os a se arrependerem dessas obras mortas, Senhor, que não conduzem à salvação. Ajuda-os, ó Senhor, a se converterem a Ti e a partir de agora fazerem obras maravilhosas para Ti, mas movidos pelo Espírito Santo e para a glória, Senhor, eterna Tua. Que um dia, Senhor, eles possam estar na Tua presença para sempre. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queremos avisar os irmãos que ainda temos aí a agenda disponível no mês de dezembro. Vamos então agora ao nosso questionário. Primeiro aí para completar dentro do textuário. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Segunda pergunta aí para completar também, dentro da verdade prática. Para quem ama Deus, o mais importante é ter um coração renovado pela ação do Espírito Santo. Parte 1, alegria do Senhor. Pergunta número 3. Qual é a força que nos faz superar toda e qualquer adversidade, segundo o apóstolo Paulo? Então, a alegria do Senhor. O contentamento que Jesus nos oferece é um reforço para a nossa fé em tempos de adversidade. Pergunta número 4. Qual era a exortação do apóstolo Paulo ao regozijo dos filipenses? Então, a alegria do Senhor é produzida pelo Espírito Santo no coração do crente. Esta alegria independe das circunstâncias, pois é divina e faz com que o cristão supere as dificuldades. Esse sentimento de felicidade concedido pelo Senhor é uma capacitação divina que fortalece a igreja a suportar as adversidades. Para o apóstolo que se encontrava na prisão, a alegria do Senhor era como um precioso consolo, capaz de trazer descanso e quietude para a sua alma. Pergunta número 5. Com o perigo do desânimo, o que o apóstolo Paulo ensina sobre a alegria em meio às preocupações e aflição aos filipenses? Ele os exortou a se alegrarem em Deus, pois a alegria vinda da parte do Senhor nos fortalece. Triunfante por causa da sua confiança no Cristo ressurreto, o apóstolo sabe que somente aquele que conhece e confia no Senhor e em sua palavra é capaz de regozijar-se diante das dificuldades, tal como ele e Silas o fizeram. Deus é o nosso conforto, nele podemos confiar e regozijar-nos sempre. Parte 2, a tríplice advertência contra os inimigos. Pergunta número 6. Por que Paulo usa a expressão guardai-vos dos cães, se referindo aos inimigos da igreja filipense?
Então, a hostilidade de Paulo contra os maus obreiros era forte e decisiva, pois eles causavam muitos males à igreja, em especial aos novos convertidos. Paulo chama os judaizantes de cães, pois estes acreditavam e ensinavam que os gentios deviam obedecer a todas as leis judaicas, um fardo legalista que nem mesmo os próprios judeus suportavam. Os judaizantes eram como cães que atacavam os novos convertidos durante a ausência de Paulo. O apóstolo repelia-os com veemência e orientava os filipenses a que deles se resguardassem. Pergunta número 7. Por que Paulo usa a expressão guardai-vos dos maus obreiros, se referindo aos inimigos da igreja filipense? Estes também são denominados por Paulo como os da circuncisão. Eles espalhavam falsos ensinos, não se importando com a sã doutrina ensinada pelos apóstolos. Pregavam um falso evangelho. Afirmavam que para que os gentios se tornassem cristãos, deveriam seguir a lei mosaica e, pior, as tradições judaicas. No concílio da igreja de Jerusalém, conforme Atos 15, os apóstolos já haviam discutido sobre o papel da lei judaica em relação aos gentios. Segundo as deliberações do concílio de Jerusalém, os gentios cristãos não deveriam comer alimentos oferecidos aos ídolos, carne com sangue e sufocada, deveriam também evitar as práticas sexuais imorais. Não obstante, os maus obreiros faziam questão de discordar do ensino paulino a fim de impor aos gentios as práticas judaicas. Pergunta número 8. Por que Paulo usa a expressão guardai-vos da circuncisão, se referindo aos inimigos da igreja filipense? Um dos costumes judaicos que aqueles maus obreiros queriam impor era a prática da circuncisão. Eles ensinavam erroneamente que a circuncisão tornaria os gentios verdadeiramente cristãos. Paulo então passa a ensinar aos filipenses que a verdadeira circuncisão é aquela operada no coração, logo não é algo da carne, mas do Espírito Santo. De acordo com o comentário bíblico pentecostal editado pela CPAD, os cristãos filipenses não deveriam ter como motivo de orgulho quaisquer sinais físicos que demonstrassem sua condição de comunhão, porém antes deveriam orgulhar-se em Cristo e na sua obra. Parte 3. A verdadeira circuncisão cristã. Pergunta número 9. O que era a circuncisão no Antigo Testamento? Então era um rito religioso com caráter moral e espiritual, consistindo em um sinal físico de que a pessoa pertencia ao povo com o qual Deus fez um pacto. Era também um sinal de obediência a Deus. Pergunta número 10. Os seguidores de Jesus precisam da circuncisão para serem identificados como pertencentes a eles? A circuncisão do cristão é espiritual e interior. A circuncisão do cristão é operada pelo Espírito Santo no coração, mediante a fé em Jesus Cristo. Número 11. Por que a verdadeira circuncisão não deixa marcas físicas? Então, Paulo ensina aos Colossenses que a verdadeira circuncisão em Cristo não é por intermédio de mãos humanas, mas no despojo do corpo da carne. É um ato espiritual levado a efeito pelo Senhor Jesus, que remove a nossa velha natureza e nos concede uma nova. É uma circuncisão do coração. Pergunta número 12. A verdadeira circuncisão não confia na carne. Complete. Os cristãos judaizantes que participavam da igreja de Filipos confiavam muito mais na carne e na circuncisão do que em Cristo. Por isso, Paulo narra a sua história como judeu. Ele declara ter sido circuncidado ao 8º dia, ter seguido todos os ritos da lei, mas o apóstolo enfatiza que ao encontrar-se com Cristo, renunciou a tudo da velha religião para servir apenas a Cristo. Paulo declara, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. A salvação é somente pela fé em Jesus, nenhum rito religioso é capaz de trazer salvação. Agora a nossa conclusão, pergunta número 13 para completar. Paulo ensinou aos filipenses que a confiança em Cristo nos garante alegria. Tal felicidade independe das circunstâncias e faz-nos enfrentar todas as dificuldades comuns às demais pessoas, com uma diferença. Temos esperança. Paulo também mostrou aos filipenses que as leis do Antigo Testamento e seus ritos tinham sua importância. Todavia, a obediência a tais leis e ritos não garantiam a salvação de ninguém. O que deve ser considerado pelo crente é o seu relacionamento com o Cristo ressurreto. Glória a Deus. Aleluia.